E aí galera, sou Alailson Gomes e 2020 é um ano de comemoração, mesmo com tudo isso que a gente está vivendo com o Covid-19. Esse ano eu comemoro um ano sem cigarro e eu gostaria de dividir essa história com vocês. Na verdade, eu fumava desde 2008, eu parei no ano passado, é óbvio, e foram 11 anos aí dependente da nicotina e escravo do vício que é o cigarro. Bom, mas eu vou voltar um pouco a história para vocês poderem entender tudo o que aconteceu na minha vida. Eu estudei à noite entre 2005 e 2007, não lembro exatamente que ano. Galera, eu conheci muita gente interessante, muita gente bacana, que são meus amigos até hoje. E tem o Luiz Ricardo, que eu tenho ele mais do que um amigo. Na verdade, eu tenho ele como um irmão. E naquela época a gente falava muito de rock. Acho que até hoje, quando a gente se entromba, a gente conversa muito de rock. E, e um dos assuntos era a igreja também, como a Renovada, Bola de Neve. Então ele comentava muito, inclusive a gente chegou aí em um evento que foi feito pela Renovada, que era tinha o Votonha, Xerox 5 centavos, tinha uma banda gringa também chamada No Longer Music, sensacional, acompanho o trabalho dos caras até hoje, do Votonha também. Mandar um abraço aqui pro Cláudio, é nóis, tamo junto. E só que a gente nunca teve a oportunidade de ir no Bola de Neve. E ele falava muito, né, que eram pessoas que pareciam muito com a gente, apesar de serem cristãos. A galera curtia assim um som pesado, o visual da galera era pra frente, mas assim a gente nunca teve essa oportunidade de ir junto. E eu lanço aqui até um desafio aí, se ele assistir esse vídeo, que não é falta de cobrança não, viu? Uma hora a gente vai entrar junto, sair junto e a gente vai fechar com chave de ouro aí essa promessa aí que a gente fez de ir junto lá, cara. Beleza? Aí em 2010 eu fui diagnosticado como diabético tipo 1 e em 2012, entre 2012 e 2013, eu em uma dos exames de rotinas eu fiz uma radiografia do meu pulmão e tinha aparecido uma mancha. Bom, a mancha não era nada, foi um laudo que não foi feito na época certa, então demorou de 3 a 4 meses para ficar pronto esse laudo. Então durante esse período de 4 meses eu não fumei. Eu só voltei a fumar na verdade depois de um evento que a gente foi tocar, era a banda 11 Evolute, acho que era o primeiro show da gente, a gente foi tocar em São Paulo. Aí chegou lá, me bateu uma ansiedade e aí eu voltei a fumar. Até então, em 2019, eu tinha voltado e não tinha parado. Bom, aí 2017 é onde tem um grande uma grande série de coisas acontecendo na minha vida e tudo que acontecia a partir daí era negativo, que foi uma época que eu tive muitas perdas, né? Financeiramente, amorosamente. Ah, cara, todas as áreas, assim. Tinha uma banda que eu tava tocando na época, também não deu pra me ficar e os caras teve que me tirar da banda, eu até entendo. A gente é amigo até hoje, não tem nada a ver, mas eu acabei tendo que sair da banda. Então foi um ano bem complicado. Então, tudo que eu pensava era coisas negativas. E mas foi um ano interessante porque eu comecei a raciocinar algumas coisas, é, coisas que todo ser humano deveria fazer, mas que não faz, cara. E eu ficava um pouco frustrado com isso, de tipo uma pessoa dizer que nunca foi no mar, conhecer uma praia
E é uma pessoa que já tem 60, 70, 80 anos de idade e nunca conheceu um outro estado, por exemplo. Então, aí eu comecei a fazer uma lista e que nela tivesse 50 coisas. Eu acabei colocando 50 coisas que eu tenho que fazer antes de morrer. 50 coisas para fazer antes de morrer. Você vê que até o nome da lista era uma coisa negativa. E nessa lista tava lá que eu queria conhecer o Bola de Neve. Porque era algo que eu tinha combinado com um brother meu de fazer. E eu falei, cara, não, vou conhecer essa igreja e tal. E em 2018 cheguei aí umas 2 vezes, conheci, até que enfim conheci a igreja e tal. Mas não ficou nisso. Aí em outubro de 2018 eu já estava com passagem já comprada desde abril e eu fui viajar para ver meu pai. Inclusive na lista a minha cidade natal era uma cidade que eu não conhecia assim. Não tive muito, eu não convivi muito naquele lugar, então eu não conhecia pontos turísticos e nada. Então eu coloquei nessa lista que eu queria conhecer a cidade. Esse assunto vai ficar para um outro vídeo. E chegando nessa viagem, antes de ir eu já estava na cabeça que quando eu voltasse da viagem eu ia parar de fumar. Se bem que eu queria parar antes, porque ia ser uma coisa chata, porque fazia 17 anos que eu não via meu pai e eu ia chegar lá com um hábito que eu sei que ele não gostava. Inclusive na minha infância, meu pai chegou a me bater porque eu peguei uma bituca de cigarro no chão. Mas beleza, eu era o tipo de pessoa que eu falava muito mal de cigarro. Mas tranquilo. E só para vocês terem uma ideia do vício, pessoas como assim, minha mãe, minha ex-mulher, meu pai, meu irmão, várias pessoas. Nem todas eu fui áspero, grosso, mas as pessoas que estavam mais próximas de mim eu acabei, acho que sendo um pouco áspero, um pouco grosso, totalmente grosso. E eu já vou aproveitar esse vídeo aqui e deixar minhas desculpas, meu perdão para essas pessoas. Não era a minha intenção, porque a pessoa que tem um vício, ela acaba justificando o erro com o erro dos outros. Por exemplo, ó, talvez alguém chegasse em mim e falasse: nossa, para de fumar. Aí eu chegasse, eu vou dar um exemplo, chegasse numa pessoa e falaria assim: para de comer, ó, como você tá gorda. Entendeu? Algo mais ou menos desse tipo, mas eram pessoas que eu amo, entendeu? E pra você ver que mesmo amando a gente acaba machucando as pessoas. E em 2019, aí mais uma vez o Bola de Neve aparecendo aí na história. Havia um amigo meu que estava indo na célula, estava indo na igreja, e assim, aconteceu algumas coisas, eu fiquei um pouco preocupado com ele, eu queria ver como é que ele estava. Aí eu comecei a ir na célula, aí quando eu cheguei lá eu vi que ele estava muito bem, aí foi bem mais ou menos em fevereiro de 2019, e de lá pra cá, galera, só teve 2 vezes que eu não fui, porque na verdade minha avó faleceu, e foram as 2 vezes, que foi no dia, e no dia que minha mãe retornou de viagem, que ela teve que ir lá para poder ficar com ela. E engraçado que em 2018 eu vi ela, e quando deu em março, em outubro de 2018 eu vi ela, e no início lá mais ou menos em fevereiro de 2019, não, fevereiro não, perdão, em março ela faleceu. Ainda bem que eu coloquei na cabeça de viajar e cumprir uma das etapas lá da minha lista. Então eu gostava muito dela, mas porém não é o assunto aqui, para vocês terem mais ou menos uma noção dos acontecimentos de 2017 para cá. Foram os mais pesados, assim, eu acredito. E bom, eu tava indo na célula desde fevereiro e já tinha pulado para março. Engraçado que o Bola de Neve tinha um programa que eu já tava mirando já. Que desde 2018 eu já estava indo na igreja já na intenção de tentar arrumar um jeito que a igreja me ajudasse a parar de fumar. Portanto que eu já tinha ido na Cristo Vive, aqui no meu bairro. Aí eu estava indo no Bola de Neve, quando dava. Aí eu comecei na célula, eu gostei assim da energia da galera. Já aproveitando aqui, deixar meu agradecimento pro Washington
e para Bianca, que foram meus primeiros líderes de célula, e só benção. Tenho eles também como parte da minha família agora. E chegando abril e nada, eu não ia pro NV, mas também eu não parava. Aí quando chegou mais ou menos no meio de abril, eu comecei a ter, eu acredito que era a voz do Espírito Santo falando pra mim. E eu tinha aquela noção que se eu não fizesse tudo do início, de trazer Jesus para minha vida, de pedir perdão por tudo que eu tinha feito e voltar para Cristo, porque na verdade com 12 anos eu já era convertido e com 14 anos eu me batizei, acho que com 16, 15, 16 eu desviei e até então eu não tinha voltado. Eu fui em várias igrejas depois que eu desviei, mas nenhuma assim chamou tanto minha atenção quanto Bola de Neve. Em abril eu tomei aquela decisão, eu acredito que era o Espírito Santo falando comigo, que eu tinha que voltar, eu tinha que pedir perdão, eu tinha que começar a fazer as coisas certas, e que eu tinha que colocar Jesus na minha vida. Então aí eu tinha decidido que quando fizesse o apelo, e eu ia levantar minha mão e eu ia ser curado totalmente de vício. E bom, chegou no dia, eu não vou lembrar o dia exatamente, eu só tenho o dia que do domingo depois, porque no domingo anterior minha mãe tinha passado mal, então na hora do apelo não rolou porque eu fiquei preocupado e tal, e não aconteceu da maneira que eu tinha planejado. Aí no dia 28/4/2019 foi quando eu decidi, eu fui depois do trampo, e quando eu cheguei lá teve o culto e no final teve o apelo, eu não pensei duas vezes, eu levantei a mão, eu falei, a partir de agora eu vou mudar minha vida. Mas infelizmente ainda tinha 2 cigarros na minha mochila. E eu voltei para casa andando do São Domingos até minha casa, dá 1 quilômetro mais ou menos. Eu fumei esses 2 cigarros, inclusive eu dei um print na minha tela do celular, marcando o dia e a hora do meu último cigarro. Cara, eu queria muito essa foto, mas ela se perdeu nos computadores aí que deu problema. Mas eu tenho essa data, eu nunca mais vou esquecer, dia 28 de abril. Cara, eu entreguei minha vida pra Deus, coloquei Jesus na minha vida e eu tô tentando trazer isso pra minha casa, pra dentro da minha casa, pra minha família. E, cara, ter parado de fumar me trouxe muitos benefícios, financeiramente, fisicamente, minha saúde melhorou muito, meus hábitos, tudo mudou. Engraçado que 2 semanas antes de parar de fumar, eu já não estava bebendo já, fazia mais de 2 semanas, umas 2 semanas ou mais. Eu já não estava bebendo, não tinha vontade, porque eu era o tipo de pessoa que todo dia no meu trampo, eu trabalho no supermercado, eu bebia uma latinha. 1 ou 2, todos os dias. Então, cara, pra você que tá assistindo o vídeo, você tem algum vício, você tentou parar, você sabe como é difícil. Às vezes tem gente que coloca, mas você não fumava tanto, sempre dá uma desculpa. Na verdade tinha semanas que um maço durava 4 dias e tinha dia que eu fumava 2 maços. Então era muito relativo, mas você fumar 2 maços, 1 maço por dia, pra quem fuma sabe que é bastante. E é isso, galera, era tudo que eu queria falar. Na verdade não, falta só mais um detalhe, que pra mim eu julgo que dia 28 não, porque eu fumei aqueles 2 cigarros, mas dia 29/4/2019 foi a data que a partir dali eu não coloquei mais um cigarro na boca e tô limpo até agora, graças a Deus. Hoje eu sou obreiro do Bola de Neve, já quase esqueci isso. E um detalhe que eu tava pensando em tudo e em tudo que aconteceu durante esse 1 ano, e engraçado, eu não sei se é coincidência ou não, isso cabe a você analisar tudo que eu contei,
E, cara, eu acho que esse um ano foi de preparo. Deus me pegou num momento bem certo, assim. Ele falou, para agora de fumar. Que, cara, eu não fiz isso por nenhum ente querido, mas eu fiz porque eu acreditava que eu estaria fazendo algo para Deus e eu parei. E engraçado que eu acho que esse um ano foi de preparo porque se fez aniversário de um ano no meio do pico de uma pandemia que afeta justamente os pulmões. E engraçado que algumas semanas atrás estava vendo uma matéria de jornal que estava falando da gravidade do vírus para quem fuma. Cara, eu lá no meu coração eu fechei assim meu olho e falei, cara, glória a Deus. Foi no momento certo, cara. Foi no momento certo, cara. Se é coincidência ou não, cara, eu vou desafiar você. Coloca a prova, ora, pede para Deus as coisas, leia alguns versículos, procura entendimento da palavra. Cara, você vai ver que um livro muito antigo, muito antigo, ele é atual, ele te dá orientações de coisas que você pode fazer agora, de melhorar a sua vida e de você se libertar de muitas coisas. E eu vou deixar aqui o meu último recado e vou encerrar. Você colocar Deus, você colocar Jesus na sua vida, tudo que você está planejando fazer vai dar certo. Basta você ter fé. Porque eu acredito que se você quer mudar seu visual, por exemplo, você tem um problema com obesidade, você está fora do peso, você quer emagrecer, cara, coloca Jesus ali, ora, começa a traçar um objetivo para você controlar uma ansiedade. Você tem que se tratar de um sentimento, é uma doença. E como fumar, uso de droga, mentir, tudo isso aí, cara. Tem como a gente se libertar disso. Você odiar as pessoas e às vezes até sem nenhum motivo aparente. E você coloca Jesus na sua vida e isso tudo vai mudar. Bom, galera, é isso mesmo. Eu agradeço de coração quem ficou aí até o final. Se tem alguém aí que você conhece que está nessa situação, compartilha com essa pessoa ou quantas pessoas você quiser. Deixa seu like, deixa seu dislike, mas reaja, pergunta, a gente está aqui para responder, certo? Se precisar de uma oração, tenta me achar aqui ou procura uma igreja mais próxima da sua casa, não importa qual seja, mas procura Deus quando você fizer essa visita, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.